Muito bom dia, vamos dar início então à coletiva pré-jogo. Técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, João Roberge, Jornal Município. Bom dia, Luizinho. Em relação aos jogadores que estão no departamento médico, né, gostaria que você repassasse para nós quais estão ainda indisponíveis para a partida de amanhã e se existem previsões, quais as condições e as lesões deles. Bom dia, João. Ayrton, o Cléo e o Totti, todos retornam na quarta-feira para a transição. Esses jogadores se sacrificaram muito nesses jogos finais, jogadores que jogaram com alguns problemas, então assim, nós também agora entendemos que precisava recuperar eles por completo. Eles foram extremamente guerreiros, disponíveis, né, foram realmente para o confronto, foram para o choque. E como a gente tem um espaço maior de tempo agora, jogos mais escalonados, nós decidimos, né, por ter um tempo necessário para ter uma segurança maior. Né, todos estão bem, mas a gente está cumprindo a risco aquilo que a gente programou. O Olávio também já voltou os treinos normalmente, só o Janso que a gente tem um pouquinho mais de cuidado porque é muscular. Luizinho, bom dia. Rafael Roncaglio, Rádio CM Esportes. A Série C começando hoje, mas o Brusque inicia amanhã. Uma Série C um pouco mais difícil que nos últimos anos, times de maior qualificação. Na sua opinião, assim, qual é o que pode decidir um time conseguir os seus objetivos no final do campeonato? Eu comparo a Série C desse ano à Série B do último ano ou dos últimos anos, assim, com muito clube de camisa, muito clube com muito peso em nível nacional, né? Assim, a gente define um grande clube de acordo com o tanto de torcida que tem, né? E tem muitos clubes maiores de cada estado, né? Muitos clubes de capitais de estado. Você pega Figueirense, você pega América, você pega CSA, você pega Remo, você pega Paysandu, né? Não é torcida de uma cidade, é torcida de estado, né? Então, assim, essa Série C realmente em nível de grandeza, de tradição de clube, né, eu já tenho uma boa experiência em Série C, eu acho que talvez seja uma das maiores, se não a maior em nível de tradição. Não falei de Botafogo, não falei de Náutico, né, não falei de quem mais, dentre outros. E os clubes que têm menos tradição, ou que não é o clube maior do estado, são todos clubes organizados, e uma coincidência que é importante, que traz muita competitividade, todos esses clubes, Manaus, Amazonas, Brusque, Ipiranga, Operário, São Bernardo, são todos clubes que têm fama de pagar em dia, de serem organizados, exatamente todos. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Manaus, é exatamente como aqui com relação a isso. Não era para fazer a diferença, mas isso faz a diferença no futebol. Não é à toa que eles estão onde estão, porque são clubes organizados que cumprem com seus compromissos e sempre conseguem levar jogadores para montarem times competitivos. Puf, eu acho assim, vai ser uma competição que o mando vai fazer muita diferença, justamente por conta desse perfil. Você vê o Vitória ano passado, eu acho que dos times que subiram, talvez tenha sido o time que mais perdeu o jogo, mas a torcida nos últimos jogos ali botou o time na Série B, né? Foi um time muito irregular. Eu acho assim, você não conseguiria definir que era o time titular do Vitória. Mudaram de time o campeonato todo, mas a áurea, a camisa, o peso, a mística, nos 49 subiram, jogos em casa no final ali, então assim, obviamente que a gente não consegue vencer todos os jogos, mas nós vamos ter que fazer uma força muito forte para aumentar o nível de concentração muito alto, como a gente já tenta fazer, mas ainda mais entender que fora não vai ser fácil. Nós vamos encontrar aí muitos mandos difíceis de jogar, né, contra Remo, Paysandu, Náutico, são times que fazem um mando muito forte. Eu acho que essa questão vai fazer a diferença e a regularidade. Você tem que ganhar em casa e pontuar fora. Mas vai ser muito em cima disso. Eu falo muito isso por conta da tradição, independente se está com o time, por exemplo, do CSA, ele tem condições ali, Remo, Paysandu, de montar aí 3 elencos aí, mudar a cada 5, 6 rodadas, sai 5, vem 5, uma hora a coisa encaixa lá para o meio, para o final da competição, que são clubes que têm muita arrecadação, muita coisa. Mas eu acredito assim na nossa regularidade, né? A gente tem uma base que a gente iniciou, está dando continuidade, isso também pode fazer a diferença. Né? Esses grandes aí, às vezes também trocam muito, às vezes demora a encaixar. Eu acho que a gente, São Bernardo, são times assim que conseguiram manter uma base muito, quase que 100%, né? E assim, a gente está pronto para receber, né? E não para tirar. Isso vem ao nosso favor. E assim, um apelo que a gente faz, que pode fazer total diferença, é o Augusto Bauer cheio, né? Vai ser muito difícil jogar aqui, né? A gente quer tirar proveito desse manto, porque fora vai ser muito difícil também. Jogar contra o Paysandu lá na Curuzu, contra o Remo lá no Bainão, contra o Náutico nos Aflitos, contra o América na Arena das Dunas, assim, são times que vão fazer um mando muito forte. A gente tem que garantir os nossos 3 pontos dentro de casa. Luizinho, bom dia, Cláudio Santos, Real Cidade. Até com relação a essa intensidade e a base que você permanece do Catarinense para a Série C. 2 atletas apenas deixaram o plantel e veio um. E na tua opinião, com relação às colocações anteriores, a entrada do DG
na vaga deixada pelo João Pedro, é exatamente para isso, para que o torcedor perceba que você joga buscando o ataque com o DG, que é diferente, ele joga mais à frente do que um marcador, e também porque o DG já fazia parte da base e o novo contratado chegou somente há poucos dias? Cláudio, bom dia. Você praticamente respondeu tudo, é exatamente isso. E assim, a gente passa uma mensagem também para o torcedor. Não que, por exemplo, contra o Criciúma eu não quis passar uma mensagem que nós não íamos para ganhar o jogo, mas ali tinha também assim, eu tenho que, além de analisar as individualidades assim da minha equipe, eu tenho que entender na região do campo como se vão se dar os duelos. Hoje o jogo é muito decidido nos duelos. Contra o Criciúma tinha um meio de campo muito pesado, então eu tinha que relativizar essa questão também. Não que o Amazonas não tenha, mas eu entendo que nessa oportunidade dá pra gente entrar dessa maneira, entendeu? Analisando o que nós queremos e analisando também o oponente, esse setor do campo que vai ter esses confrontos, que eu deixei um jogador mais técnico, né? O Gemerson também, nós vamos ter Rodolfo ali no setor também, mas é muito em cima disso. Passar uma mensagem também para o torcedor, que nós estamos jogando dentro de casa, né? Que a gente precisa buscar essa iniciativa, passa uma mensagem que vai com um time bem mais... Porque assim, eu como treinador não consigo dizer que se você vai com 3 volantes, o time vai ser mais defensivo. A depender da característica do jogador, o time se torna mais ofensivo. Hoje você joga de maneira muito ofensiva com 3 zagueiros. Se você faz 3 zagueiros, 2 médios, se você dá amplitude e profundidade com os 2 laterais, bota 2 médios flutuando por dentro e um 9, você tem 5 batendo na última linha. Sistema de 3 zagueiros, ele pode ser extremamente ofensivo, de acordo com o que você tenha. Tanto, por exemplo, um treinador como o Sampaoli, que tem o DNA ofensivo, joga muitas vezes com 3 zagueiros. Assim, para desmistificar, vai jogar 3 zagueiros, vai jogar defensivamente. Né? Tem que analisar o perfil da forma que o time vai se distribuir dentro de campo. Por exemplo, a nossa equipe, a nossa forma de jogar, a gente tem uma variação de um 3-2-5 no momento ofensivo, né, para um 2-3-5, esse 3 pode ter uma entrada de um zagueiro ali, se a gente continuar espetando os nossos alas, flutuando com 2 médios, só com 2 flutuando por dentro, é um time muito ofensivo, né? Então assim, a gente está preparado para também, quando precisar criar uma situação dessa, nós criarmos. Mas é isso, passar uma mensagem, né, ter mais assim, jogadores que têm um poder de chegada, o DG finaliza bem, é um jogador que tem qualidade técnica, quando jogou assim, fez bons jogos, né? Depois a gente equilibrou um pouco mais a equipe, foi fazendo os ajustes. Mas é isso, é a continuidade. É um jogador que a gente utiliza como coringa, como... Enfim, esquecemos de falar sobre a chegada do Ângelo também, né? Que é um garoto jovem, que tem potencial, que também a gente pode utilizar em algumas posições diferentes. Né? Daqui a pouco o Ayrton está de volta também. Mas é isso. E o Matson, né? O Matson, ele faz o Campeonato Paulista, ele joga titular lá na Portuguesa, e aí tem um espaço de tempo de 30 dias, né? E ele vai chegar para esse jogo agora com quase 15 dias. E não é a mesma coisa você treinar sozinho, treinar com grupo, um período de adaptação. E também com esse objetivo de passar essa mensagem que você falou, de um time com um propósito, assim, com DNA, com jogadores com mais qualidade técnica, com mais poder ofensivo do que poder de marcação. Pois é, ainda falando sobre essa questão de só chegaram 2, eu queria que falasse também um pouquinho sobre como que foi esse planejamento. Chegar 2 passa uma mensagem de que a confiança no grupo que estava é muito alta, muito plena. Como que foi isso na hora de planejar as chegadas para essa Série C? Vou até aproveitar para passar uma mensagem para o torcedor, né, para entender o que nós estamos estruturando aqui. Sai o João, vem o Matos, uma reposição, né? A gente tentou casar ali algumas características, obviamente que a gente não tem como copiar e colar, e, enfim, a gente pode ganhar algumas coisas, perder outras, faz parte do processo. O jogador teve uma ascensão, foi para uma situação que a gente não conseguiu. O clube até fez um investimento que poderia, assim, se fosse só questão de investimento, foi feito esse esforço, para que o torcedor compreenda, foi mais uma opção de divisão, essa coisa toda. Vem um jogador jovem por uma oportunidade no mercado, que é o Ângelo, né? E nós ainda precisamos, assim, é um assunto natural, até porque o nosso grupo ele é muito enxuto, o nosso trabalho é muito objetivo, não é que eu não goste, mas não tem por que a gente estar dando explicações até para não dar uma conotação de que nós não temos, não é que nós não temos, é que nós ainda estamos finalizando esse ajuste de quantidade, né? Porque assim, a qualidade tá aí, o nosso elenco tá aí, a gente não mexeu em muita coisa, uma saída é normal, uma chegada é outra, mas a gente preparou o primeiro semestre para deixar um espaço, isso desde o primeiro dia que nós conversamos, para fazer contratações pontuais. E aí nós não conseguimos ainda fazer aí 2, no máximo 3 contratações pontuais. A contratação pontual é alguém que aumenta a nossa convicção, a gente nunca vai ter 100% de assertividade, mas a gente define alguns critérios, né, e a gente não está conseguindo cravar isso, enquanto isso a gente confia no grupo que nós temos, entendeu? Nós não estamos desesperados, por isso que a gente ainda também não contratou, porque a gente acredita que o que nós temos já dá conta, mas a gente precisa buscar sempre estar evoluindo, precisa ter opções, né, as lesões acontecem, hoje nós estamos com jogadores importantíssimos, né, que são jogadores, enfim, como todos os outros, um jogador como o Jans, como o Alisson, como o Totti, como o Luiz, que foi uma baita de uma aposta nossa, infelizmente aconteceram alguns problemas com ele, né, o Cléo,
né? Aí já fica bem mais reduzido. Se esses jogadores estivessem todos no campo 2, a tranquilidade é maior. Mas nós preparamos para isso e na hora certa, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer jogadores pontuais, assim como veio o Everton, depois que a competição já tinha iniciado, o João, assim, jogadores pontuais que chegam realmente para agregar muito valor e para ser utilizado. E assim, eu não me preocupo em falar isso, porque todos os nossos jogadores, eles entendem que o nosso planejamento é de um elenco muito enxuto. Quando o elenco é enxuto, todo mundo participa, todo mundo joga, todo mundo tem minutagem de treino, né? Todo mundo tem participação, existe uma disputa mais próxima. Os nossos treinos aqui não fica jogador de canto com baixa minutagem, porque o elenco é bem enxutinho, então valoriza todo mundo é utilizado. Luizinho, a diretoria estava pensando em dado momento em 5 reforços para a Série C. Um goleiro, um volante que veio o Madison, né? 2 atacantes de lado e um meia. Né? Eu gostaria de saber desses reforços pontuais, quais que seriam, primeiramente, as suas prioridades, né, em relação a essas posições que chegaram a ser elencadas pela diretoria na imprensa. E também, já emendando no mesmo tema, em relação a essa base mantida, né, como já também destacou o Carlos, sobre se o Brusque chega um pouco à frente de alguns adversários que fizeram, às vezes, 10 reforços ou mais até, fizeram alguns passaram até por reformulações de fato na Série C, se o Brusque tem uma pequena vantagem em relação a isso por ter mantido a base da equipe do Catarinense. Com relação à quantidade, assim, como você bem frisou, né, foi comentado assim, eu não cheguei a comentar 5, mas enfim, natural, porque saiu, vem um Matos, vem um goleiro, vem mais 2 jogadores, vai dar praticamente isso, né? Mais um goleiro, até por necessidade, questão de quantidade também, né? Nós temos 2 jogadores jovens, a gente precisa ter um terceiro para dar uma segurança maior, em uma necessidade mais crítica. Não diria exatamente 2 pontas, um centroavante, um meia, no setor talvez de meio para frente, a gente está buscando opções para a gente também ter quantidade, né? Mas quantidade com qualidade. É por isso que nós não contratamos ainda. Né? A gente tem alguns jogadores, por exemplo, não quer colocar um jogador em cima do outro. A gente tem um jogador com o perfil do Everton, não trazer um jogador exatamente igual ao Everton, um jogador igual ao Luizinho. Então, a gente tentando criar algumas opções que a gente possa variar, entendeu? Ter variações. Porque a gente entende que esses que estão aqui já vão nos ajudar. A gente precisa ter opções diferentes. Por exemplo, a gente tem um 9 de mobilidade e tem um centroavante. Né? Agora nós trouxemos o Robinho, que seria o terceiro garoto da base. Não vejo necessidade de a gente contratar um outro centroavante hoje. Quando o Olavo jogou, ajudou. Quando o Queiroz jogou, ajudou. Né? Então, para a nossa realidade, são jogadores que suprem para a gente demais. Então é mais ou menos aí. Assim, a gente não é 2 de lado, um de meio, não. A gente está buscando encontrar mais opções do meio para frente, porque eu entendo que do meio para trás a gente já tem qualidade e quantidade. Do meio para frente a gente tem qualidade, precisa um pouquinho mais de quantidades, sobretudo com relação às questões de lesões, é onde a gente mais mexe. Né? Naturalmente a gente troca os 2 lados, troca o meia, troca o 9, só já foram 4. Se você tem 3 desses aí lesionados, aí você já não consegue mexer. A maior preocupação, o que mais nos priva como treinador, é quando você perde jogadores da frente, não é para iniciar, é para a sequência dos jogos. Isso é uma preocupação. Por exemplo, nós temos o Luizinho voltando, Olavo e Cléo. Né? Então, assim, nós vamos ter essas opções no banco. Mas, assim, já está sem o Cléo, né? O Luizinho é um jogador que vai voltar agora depois de quase 90 dias. A preocupação não é nem o início, é a rotina dos jogos, quando você perde jogador. Sobretudo do meio para frente. Então, são posições que precisam ter um pouquinho mais de opções. Né? Você precisa ter uma reserva. Com relação à base, a gente se apega a isso. Assim, a nossa grande confiança é um trabalho que iniciou numa pré-temporada, que competiu bem em um dos campeonatos mais difíceis do Brasil, né? E espero que a gente tenha regularidade. Assim, a gente se apega a isso, se apega a um ambiente profissional, a um clube que cumpre com seus compromissos, a uma rotina que existe uma ordem de trabalho. E os outros tem a tradição, tem a camisa, tem a torcida, todo dia faz uma série de contratações, a gente é nisso, é na base, é na continuidade, é no entrosamento, é na união, na unidade, e fazer disso um alicerce para que a gente possa brigar para estar sempre entre os 8. E aí depois que a gente vai falar de acesso, primeiro a gente vai brigar pela classificação. Luizinho, o que você já sabe da equipe do Amazonas? Qual foi o estudo que foi feito em cima da equipe do Amazonas? E também uma pergunta sobre o Luizinho. Qual é que é a importância da volta do jogador Luizinho, que, na opinião da maioria do pessoal aqui da cidade de Brusque, Luizinho é o jogador do X1, jogador do drible. Isso talvez foi o que faltou um pouco durante o Campeonato Catarinense. Isso que nós estávamos falando, de ter características, né? Realmente, o Luizinho, como você falou, até bacana, da forma que você falou, do X1 do drible, jogador que sofre muita falta, né? Mas muito enfrentamento, é tanto que, assim, quando o Luizinho não joga, a gente sofre menos falta próximo da área, né? Porque realmente a característica dele é essa.
expectativa boa para que a gente tenha essa opção, para que eu possa ter essa opção, essa arma para utilizar de acordo com a estratégia. Tá respondendo bem, temos que ter um pouco de calma, a lesão do Luizinho foi bem séria mesmo, graças a Deus não precisou fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Desde que retornou, não voltou mais para o DM, né? Mas obviamente que está como se fosse num processo de pré-temporada, ele vai chegar para esse jogo aí, acho que com 20 sessões de treinamento e evoluindo gradativamente, mas vai ser uma ótima opção para a gente. Exatamente como você falou, é um jogador que chama o drible, que chama o enfrentamento, é um transgressor, jogador que cria superioridade numérica. A partir do momento que ele consegue driblar um, a gente já começa a ter vantagem, né? E realmente ele nos ajuda bastante com isso. Espero que ele retorne e não volte mais ao DM. A outra pergunta foi com relação ao Amazonas, né? Eu tive a oportunidade de fazer a primeira Série C do futebol amazonense com o Manaus, né? Fizemos 26 pontos naquela oportunidade. No ano que eles subiram, eu recebi o convite, eles me contrataram. E foi no primeiro ano que mudou o regulamento. Nos anos anteriores, o Confiança subiu com 25 pontos. Vários clubes subiram com 25 pontos. Nós fizemos 26 pontos e, infelizmente, nós não conseguimos o acesso, mas somos uma equipe muito regular, perdemos pouquíssimos jogos. Inclusive, o executivo que me levou para o Manaus, junto com a diretoria, hoje é o executivo da Amazonas, né? E quando você passa em uma região, você acaba por tabela, nem seja pela rede social, por tudo que você segue, você consegue acompanhar e ter noção de tudo que se passa. A gente tem o conhecimento da comissão, conhece os profissionais que estão lá, né? A maioria dos jogadores são jogadores rodados em nível de divisão de Série C até de Série B. Nós analisamos assim, minuciosamente os 2 jogos das finais, que a gente acredita que vai estar mais próximo da realidade que a gente vai encontrar. Já está tudo muito estudado, a gente sabe detalhadamente como eles atacam, como eles defendem. Claro que eles podem criar variações, mas a gente está preparado para o que eles apresentaram nos últimos 2 jogos. Característica do treinador, característica de alguns jogadores que eles contrataram. Está tudo pronto, né? Agora a gente precisa se impor para que possa fazer valer o nosso mando. Assim, a gente é porta-voz do torcedor e entende o torcedor, às vezes não concorda, mas entende. E o torcedor está aflito justamente com relação a essa questão da falta de contratação de atletas, vendo outros clubes que vão disputar a Série C junto com o Brusque, levando jogadores novos a rodo, né? Mas, por exemplo, a questão que vocês desde o início pensaram em trazer jogadores pontuais e que pudessem atuar em outras posições, eu me traz agora a questão do Alex Ruan, que foi uma agradável surpresa, e no momento que se precisou, quando o Ayrton saiu, ele correspondeu, chamou a responsabilidade, foi, sem dúvida, um dos jogadores bem importante nas decisões, mas ele prefere, segundo ele, jogar na lateral esquerda, mas já jogou tanto no meio quanto na frente, no lado esquerdo. Você pode aproveitar com a vinda do Ângelo, aproveitar o Alex Ruan também fazendo outra função e por isso descansar mais em relação a buscar esses jogadores pontuais que o Brusque precisa? Cláudio, assim, também isso, mas assim, eu vou ser bem sincero, até porque assim, eu vejo que a nossa comunidade é tudo muito próximo, né? Eu sou um cara muito aberto, assim, um cara, claro que tem coisas estratégicas, coisas pontuais que não tem como aqui eu tá falando, mas com relação ao planejamento, o nosso estudo é muito próximo, a nossa cidade é uma cidade acolhedora. Todos esses jogadores aí nós podemos variar, né? O Ayrton ele é mais lateral, mas tanto o Alex como o Ângelo pode virar uma segunda linha. O Ângelo também eu tenho uma boa expectativa de poder fazer dele assim, um jogador que possa atuar em outras funções, né? Estou esperando voltar todo mundo para que possa utilizar também numa segunda linha como meia. Eu vejo nele versatilidade que dá para fazer com ele o que é feito, por exemplo, com o DG, né? Que faz mais de uma função, só que ainda precisa de um pouco mais de tempo aí para poder analisar ele em outras funções. É um jogador leve, jovem, tem qualidade, tem estatura, né, tem biotipia. Eu acredito assim que dá para ele fazer outras funções. Não é que nós estamos tranquilos, é porque nós adotamos assim uma ideia, um critério de tentar trazer. Se vocês perceberem no nosso elenco, se vocês puxarem assim um por um, quase que todo mundo do nosso elenco vem de Série B. E a gente estava tentando manter isso. Né, trazer jogadores com nível de Série B, mas aí o problema é a competitividade do mercado. Não quer dizer que a gente vai ficar preso a isso, né, que a gente não possa também fazer uma aposta, mas a gente bateu muito na trave com relação a isso, a questão da competitividade e da agressividade do mercado, e pasmem, assim, não que o Brusque hoje esteja nadando em dinheiro, porque eles fazem um esforço grande, tem as dificuldades, mas a gente, por exemplo, a gente cobriu a proposta do João para ele não ir para Tombense, que é um clube de Série B. Né, assim, a gente não consegue, às vezes, competir com a divisão. E como nós acreditamos e confiamos no nosso elenco, talvez isso dê, eu não digo que não é pressa, dê confiança, não, vamos seguir nosso trabalho, a gente tem time para jogar, temos elenco para trabalhar e vamos ver se a gente é mais seguro. A gente conseguiu ser seguro no caso do Everton Bala, seguro no caso do João,
Né? O Matos é um jogador que vai jogar a primeira Série C dele na carreira, né? Goiás, depois Confiança Série B, Guarani Série B, Paulista a primeira Série C. Não que isso não é uma ideia fixa, mas é uma forma de você qualificar, né? Trazer jogadores mais jovens também, se vocês perceberem. João jovem, Everton jovem, Madison jovem. Então, assim, a gente está tentando manter essa linha. Quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo? Não, mas isso que fez com que a coisa não desse uma velocidade maior, sabe, Cláudio? A gente tentando nivelar por cima, e às vezes a gente não consegue competir com o mercado e com o nível de Série B. A diretoria, até para parabenizar o André Carlão, presidente, eles fazem um esforço que eu nem entendo como é que eles conseguem fazer isso, da gente conseguir peitar um jogador que um clube da Série B está querendo levar, mas a gente não consegue, não é que nós não temos força deles correrem atrás, sabe, para fazer um esforço, aí já é a dinâmica do mercado. Um cara que quer jogar a Série B, né, que é natural. Luizinho, um dos pontos fortes desse Brusque no Campeonato Catarinense foi a defesa, e a gente sabe que Série C, time que toma poucos gols, como qualquer outro campeonato, mas Série C tem isso particular, tem muita chance de sucesso. Tu aposta também na tua defesa? Total. Hoje nós trabalhamos bola parada defensiva, nós só sofremos um gol de bola parada defensiva em 21 jogos. É um número muito expressivo, que foi o gol do André, do garoto que foi pro Grêmio, contra o Ercílio Luz numa bola desviada. Importantíssimo. Nós tivemos, as derrotas que nós tivemos foi por um placar magro, né? Nossa equipe não é equipe fácil de ser vazada, por incrível que pareça. Quando nós sofremos mais gol foi quando nós fizemos mais contra o Figueirense, né? Mas enfim, acreditamos, nós temos uma linha de 4 sólida, né? Jogadores já estão há bastante tempo. Alemão, Wallace, Ayrton, Alex, aí a chegada do Irã que incorporou muito bem, Jansson, né? Os nossos goleiros, né? Tem o Nogueira e o Juan que já está há muito tempo. A gente tem uma base muito boa, o Rodolfo que já está há muito tempo à frente ali dessa linha de 4. Isso vai ser muito importante para os jogos fora de casa, né? Nossa equipe nós temos, sim, vai começar, vai gerar uma ansiedade, naturalmente eu já estou ansioso, a gente precisa pagar para ver, mas nós estamos preparados para fazer uma Série C regular. No mais, assim, são jogos, a gente não consegue controlar, só Deus vai, e o futuro que vai mostrar. Mas a gente tem confiança, assim, ansioso, normal, assim, e essa ansiedade faz parte, porque isso é isso que faz a gente ser muito focado, muito concentrado, muito cuidadoso, mas eu sinto uma confiança muito grande que a gente vai fazer uma Série C bem regular, né? Agora tem que segurar, assim, tem que ter calma em um momento ou outro mais crítico, porque vai ser bem difícil. Série C, e, assim, até nos anima, até atrai mais jogadores, porque vamos ter muito jogo grande na Série C, né? E é bom jogar jogo grande. Uma outra coisa que nos dá confiança é o nível de competitividade do nosso campeonato, né? Não à toa todo mundo coloca a gente ali no pilotão de frente, mas assim, com muito pé no chão, com muito pé no chão, entendendo assim o nosso tamanho, mas confiando na nossa capacidade. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas. Amanhã estreia do Brusque, Série C, 19 horas contra o Amazonas. Valeu, rapaziada.